A diferença que a sua vida pode fazer é o devocional de hoje. Tiago, no capítulo 5, versículo número 20 diz: lembrem-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Um dos impedimentos para o pecado é a vida de outro cristão. Alguns defendem que não é da conta deles se a outra pessoa escolher pecar. Eles estão convencidos de que estão julgando se falarem com alguém que está em pecado. O mundo persuade a não se envolver, mas essa falta de ação nos impede de sermos intercessores de verdade. Como cristãos, precisamos entender que o pecado leva à morte. O pecado mata relacionamentos, desmancha casamentos, rouba alegria e destrói a paz. Quando vemos alguém vagando para longe da verdade, para o erro, como devemos agir? Quando Jesus viu o pecado, seu coração se apertou de tristeza. Ele chorou sobre as cidades que ele viu rejeitando a verdade. E ele chorou, e ele orou com fervor por seus discípulos para que fossem fortes quando fossem tentados. Ele avisou os que estavam a caminho do fracasso espiritual. Jesus estava disposto a morrer para salvar as pessoas de seus pecados, porque sabia a devastação que o pecado causa. Ele nunca ficou parado enquanto pessoas ao seu redor eram desviadas pelo pecado delas. Ele sempre assumiu um papel ativo para trazê-las de volta para Deus. Dizer não é da minha conta vai lhe poupar o desconforto, mas não vai ajudar um irmão ou uma irmã que precisa voltar para o Senhor. Se você realmente entende as graves consequências para quem está em pecado, você será levado até mesmo a chorar como Jesus chorou. Ore fervorosamente por seu amigo. Isso protegerá a sua motivação ao se preparar para ministrar a ele. Esteja preparado no caso de Deus lhe pedir para confrontar esse amigo. Se ele o fizer, seja amoroso e gentil, e também cuide-se para que não seja tentado também. Ou seja, a diferença que a sua vida pode fazer na vida de outras pessoas. Estamos aqui imbuídos num papel de sermos representantes de Deus para levar uma mensagem a tantos que precisam ouvir a palavra de Deus. Um ministério que não cabe nem aos anjos de Deus, Deus liberou para mim e para você. O objetivo de chegar ao pecador, o objetivo de ir ao amigo, de ir a um parente, de levar uma mensagem, de orar por ele, de jejuar por ele, de fazer uma consagração por ele, para que ele de fato experimente da nova vida em Cristo Jesus. Aquele que ganha almas, sábio é, diz a palavra de Deus. Mas vamos orar neste momento, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Peço a você que envie os aviãozinhos aí para os seus amigos, a fim de que todos eles sejam alcançados nessa hora pela palavra que iremos ministrar. Vamos orar? Pai querido, gratos somos ao Senhor por este dia, por esta manhã, por este cuidado da parte do Senhor. Graças te damos pelo poder que há em Cristo Jesus, na liberação dos teus propósitos na nossa vida. Graças te damos porque somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Tivemos um encontro com Jesus, nos aproximamos da cruz e ali cravamos o nosso velho homem, o nosso velho eu. Estamos hoje assentados com Cristo nas regiões celestiais, o lugar da mais alta autoridade, onde
tudo acontece, onde tudo se estabelece. Obrigado, Pai, por esta manhã, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós, pela tua bondade que nos despertou e a certeza que temos que ao longo de todo esse dia, além de sermos guardados pelo Senhor, seremos conduzidos pelo teu Espírito aos lugares para onde o Senhor anseia. Graças te damos, ó Deus, por esta manhã, diante dessa oportunidade de levar essa mensagem a essas pessoas queridas que estão conosco nesta live. E a nossa oração é que as palavras dos nossos lábios não sejam palavras de sabedoria humana, mas sejam palavras de sabedoria do alto, palavras com demonstração de poder, que venham ao nosso encontro, ó Deus, para mudar a nossa rota, para transformar os nossos destinos. Queremos, ó Deus, nos envolver debaixo deste poder que sempre faz tudo com excelência. Somos totalmente dependentes do Senhor Espírito Santo, para tudo, para todas as tomadas de decisões. Somos gratos ao Senhor por cada detalhe do cuidado. Somos gratos a Ti por nos impulsionarmos a cada novo dia diante dos desafios que encontramos. E encontramos na Tua Palavra, que é viva, eficaz, a direção que vivifica os nossos passos, que retoma as direções erradas, que confronta os nossos pensamentos, sentimentos. Graças te damos por essa oportunidade de estarmos neste ambiente e recebermos alimento que está sobre a tua mesa. E eu quero, nesta manhã, assumir o meu papel de intercessor por todas as vidas que se encontram nessa live. Eu quero interceder por elas, eu quero abençoá-las, eu quero orar para que elas sejam ativadas dentro do teu propósito. Eu oro cercando cada uma delas com um cerco de proteção. Eu oro por todas elas, ó Deus, no objetivo de que cada uma seja conduzida pelo Senhor a este lugar, ó Deus, onde serão mais que vencedores. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu posso não saber aquilo que se passa no coração de cada um, o que cada um tem enfrentado dentro dos seus lares, os dissabores, as lutas, as brigas, os desentendimentos, as guerras que têm se levantado. Eu entro nesta hora no ambiente desta casa, onde quer que estejam nesse exato momento. Eu oro para que venha do alto toda a provisão necessária para que cesse tudo aquilo que está acontecendo no seio desta família, que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia. Na autoridade do nome de Jesus, seja o Senhor o justo juiz a julgar diante de cada causa, diante de cada situação que cada um tem enfrentado. Tu és detentor de todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, nesta hora, eu invoco, ó Deus, o poder que há em Cristo Jesus, a liberação de uma unção, a liberação de uma capacitação do alto a ser derramada sobre a vida de cada pessoa no ambiente desta live. E aquele que está angustiado, desesperado, preocupado, nós ativamos o modo transformação neste momento, para que todo esse pensamento, sentimento que está trazendo perturbação nessa mente, seja agora transportado aos teus pés. Na autoridade do nome de Jesus, nós queremos orar por estes que estão com seus pensamentos, que não têm conseguido se alimentar direito, que não têm conseguido dormir direito,
que não está prosseguindo na sua vida diante daquilo que precisa acontecer. Na autoridade do nome de Jesus, toda cadeia opressora, cadeia depressora que tem trazido doenças emocionais e até mesmo físicas, sejam quebradas essas cadeias na autoridade do nome de Jesus. Cadeias de doença, de perturbação mental, sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Cesse essas lágrimas agora na autoridade do nome de Jesus. E a alegria do Senhor entra agora em operação. Entra agora neste coração e nessa mente, transformando este quadro na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda decisão dessa semana que tem trazido inquietação para essa alma, que tem trazido inquietação para este homem, para esta mulher, na autoridade do nome de Jesus, o justo juiz entra em operação nesta hora, trazendo tudo o que precisa acontecer para que esta causa na justiça seja liberada em favor deste teu filho, desta tua filha. Que possamos juntos crer que em Cristo somos mais que vencedores. Que possamos ter a certeza de que deveras, como diz o salmista, há um Deus que julga na terra, deveras há um justo juiz que julga sobre a terra, deveras há um Deus que cuida dos filhos. Permitimos, ó Deus, o cuidado do Senhor em cada detalhe, em cada situação, e que haja descanso na certeza de que confiamos em Ti e na força do Teu poder, e é o Senhor que fará todas as coisas de uma forma assertiva, gloriosa, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração nesta manhã, traz a paz que precisamos para enfrentar as lutas, os desafios deste dia, dessas semanas, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Amém, amém, amém e amém. Você sabia que o seu Deus não perdeu uma causa? Se ele não perdeu nenhuma, não é a sua que ele vai perder. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E pode ter certeza de que o mais ele fará. A certeza que você deve ter, que deve estar impressa no seu coração, é que deveras há um Deus que julga na terra. Que deveras há uma recompensa para o justo. Você é filho, você tem um direito, você tem uma herança, você tem o cuidado do seu Pai Celestial. Então não perturbe o seu coração. Espera em Deus, creia nele, confie nele, que a boa obra que ele começou, ele não deixa inacabada. Ele completará. A boa obra que ele iniciou, ele vai completar. Entenda bem quem você é e para onde ele está te conduzindo. Fiel é aquele que prometeu. Tudo isso é a palavra. É o nosso tema de hoje, voltado para a resolução de toda angústia, a cura de toda angústia. Mas a cura, a doença, a angústia é uma doença?
pode se tornar. Um coração angustiado, ele está fora do propósito de Deus. Mas falamos aqui também que a angústia está para todos. 2 lives atrás, salvas lá no meu feed, trouxemos o texto do Salmo 119, versículo 50, que diz assim a palavra: o que me consola, olha que texto tremendo, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quem aqui já experimentou ou talvez esteja vivendo um tempo de angústia? Quem aqui já experimentou esse momento de dificuldade, essa hora que chega no seu relógio, essa hora que chega para você? Eu quero dizer para você que existe um consolo da parte de Deus. Vamos orar pelo Enzo, sim. Que ele seja plenamente restaurado, em nome de Jesus, que ele seja visitado pelo poder do alto e que haja um milagre dentro dessa sala, desse hospital, na autoridade do nome de Jesus. A angústia está para todos, como a alegria está para todos. Ou seja, ela vai chegar a qualquer momento, nós vamos enfrentar uma dificuldade a qualquer momento, nós vamos passar por tempos difíceis a qualquer momento. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, que o que me consola em tempo da angústia é que a palavra me vivifica. Nós falamos aqui, trouxemos aqui esses dias falando em cima do Salmo 119, com 176 versículos, e dos quais 176 versículos, 150 deles mostra para nós a importância da palavra. E por que nós estamos falando, repetindo, principalmente esse ponto, que é o nosso a terceira chave que nós vamos falar hoje. Nós já falamos 2 delas em cima deste Salmo 119, versículo 50. Trazemos esta importância da gente poder aplicar aquilo que Deus diz sobre as verdades da Bíblia, sobre os momentos difíceis, sobre as dificuldades, sobre as angústias, sobre as tristezas, porque nada adianta a gente estar vivendo hoje numa comunidade de fé se a gente não chegar diante dos desafios e tomar aquilo que Deus falou, tomar as promessas de Deus e aplicar sobre as situações. Temos falado que a palavra nela não contém erros, que ela é infalível, que ela não falha. Então, para esse tempo oportuno, que palavra você tem recebido da parte de Deus? O que você sabe da palavra? E quando está escrito na própria palavra que ela é eficaz, significa que ela funciona, ou seja, é o remédio que atua exatamente naquela área. Alguém, um dia conversando comigo, falando sobre essa questão de que às vezes estamos com uma dorzinha de cabeça e tomamos ali um paracetamol, um Tilenol, algum remedinho, um analgésico, e que essa pessoa dizendo que é impressionante como aquele remédio vai lá justamente naquele lugar para atuar em cima daquela dor. Assim é a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela funciona exatamente para aquela situação, para aquele momento, quando aplicada em fé. Eu chamo a sua atenção nesse tempo todo que nós estamos aqui vivendo de live, desde a pandemia, nós temos exaltado aqui o poder da palavra, nós temos construído com vocês aqui a necessidade da gente ir para uma nova fase, para a gente sair do campo da religiosidade, dessa dependência humana e buscar recursos em Deus, e buscar os valores em Deus, e buscar experiências com Deus, porque é isso que vai nos ajudar em tempos de dificuldade, é isso que vai nos sustentar no tempo oportuno. E nós começamos a falar aqui do primeiro ponto, está salva lá, se você hoje está entrando aqui pela primeira vez, na terça-feira, nós falamos sobre esse assunto, na quarta nós falamos sobre esse assunto e vamos terminar hoje. Amanhã a gente busca um outro assunto, se Deus assim nos permitir. Nós falamos aqui que você não é
a única pessoa que passa por angústia. Que todos os filhos de Deus, a qualquer momento, ele vai enfrentar. Ele não será poupado da angústia. Então, não é uma exclusividade, não é porque você está em pecado, não é porque você não merece. Todos passamos por dificuldades. A vida construída no nosso dia a dia, ela leva consigo os dissabores também, tem ônus e bônus. Fazem parte do nosso crescimento. Aquilo que vivenciamos hoje diante da dor é que eu pego aquela dor e ela é transformada e ela traz para mim como uma experiência de vida para poder ajudar a outros. A certeza é que Deus permite que cada situação que enfrentamos, ela vem para construir em nós algo novo. Ela vem para construir uma nova fase, ela vem para nos levar para um novo nível. Agora, cabe a mim aprender ou não. Eu pego aquele aprendizado ou desprezo. É bem verdade que há pessoas que, diante de um problema, diante de uma situação, ela avança. Mas é bem verdade que outras pessoas, elas ficam paralisadas. E ao serem paralisadas, ao invés delas avançar ou pelo menos ficarem paralisadas, elas retrocedem. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, daqueles que creem, daqueles que têm a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que nenhum dos seus propósitos serão frustrados nas nossas vidas. Essa é a certeza que temos, queridos, que tanto se você passa pela Bíblia ali, pela história bíblica, tantos homens ali enfrentaram as limitações, enfrentaram as dificuldades, tantos homens e mulheres enfrentaram dissabores, tantos homens e mulheres sofreram. E por que nós seremos diferentes? Se este sofrimento produz peso de glória. Eu quero viver uma vida sem sofrimento. Uma irmã, pastor, ore por mim para não ter mais problema. Tá certo, o Senhor leva a irmã. Porque enquanto vida nós estivermos aqui, nós vamos ter problemas. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar limitações. O salmista diz, o Salmo 116, 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, caí em tristeza, diz o salmista. Você imagina, era uma angústia infernal, visitado por uma angústia do inferno, como se o inferno estivesse ali instalado no peito do salmista. O próprio Jesus ali no Getsemane, junto com os discípulos mais próximos, Jesus chega para ele e diz, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Meu lindo, minha linda, se Jesus passou por isso, e ele passou para o nosso ensino. E a coisa que eu acho mais tremendo de tudo isso é o nosso segundo ponto, que diante de todos esses sofrimentos, diante de todas essas angústias, diante de todas as dores, responda a ela em fé. Responda a essas situações em fé. Responda a esses momentos, a esses sofrimentos, na certeza de que vai passar. Vai passar. Nenhum deserto, ele é eterno. Nenhum sofrimento, ele é eterno. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. Lembre-se que o lugar para você sofrer é aqui. O lugar para você chorar é aqui. O lugar para você sangrar é aqui. O lugar para você morrer é aqui. Depois disso, é um outro tempo. Então, aprendamos com as circunstâncias e vamos responder bem a elas. Por que responder bem a elas? Porque a maneira com que eu respondo, a maneira com que eu lido com essa situação, vai me levar a construir aquilo que eu anseio construir, aquilo que eu preciso construir. O segundo ponto, primeiro é que os filhos de Deus não são poupados da angústia. O segundo ponto que já vimos é que os filhos de Deus, e aí é onde eu puxo o gancho da primeira para a segunda, é que os filhos de Deus
sempre terão o consolo do Pai. Por quê? Porque o desejo de Deus é que eu e você nos tornemos consoladores de outras pessoas. O problema vem, a angústia vem, sou consolado e aquela experiência me dá a oportunidade de ajudar outras pessoas. Você imagina, triste vida seria você passar por aqui, pela terra, e não ajudar ninguém. E não colaborar com a vida de ninguém. Que triste. Que tristeza isso. Então entenda bem, o salmista aqui, ele não apenas destaca a sua angústia, mas ele ressalta que ele recebeu o consolo. Ele diz: o que me consola na angústia é isto. E aí será o nosso terceiro ponto, que a tua palavra nos vivifica. Eu quero dizer para você que você, como filho de Deus, há sempre um bálsamo, um unguento liberado da parte de Deus, um óleo fresco sobre a sua cabeça para trazer, alívio. Há um unguento da parte de Deus para sarar as suas feridas, para trazer refrigério para a nossa alma. A Bíblia fala que com a mesma medida que você é consolado, você consolará a outros. Além de dizer para nós que o nosso Deus é o Pai de toda e qualquer consolação. Você tem permitido Deus te consolar ou você tem questionado as angústias, questionado as situações difíceis? Saiba que Deus é poderoso para enxugar as suas lágrimas. Deus é poderoso para te visitar, como oramos logo aqui no início, trazendo para você que você não está sozinho nessa causa, que você não está sozinho neste problema. Tenha certeza que Deus está contigo. Tu estás comigo. A angústia chegou, começa a fazer declarações para mudar esse quadro. Tu estás comigo. Tu me consolas. Tu me entendes. Eu entrego para ti. E o Espírito Santo de Deus entra em operação para te consolar. Falamos ontem para te terapeutizar. O seu melhor terapeuta se chama Espírito Santo de Deus, que consola, que traz refrigério. Eu quero liberar uma palavra para você no final dessa live, para esse momento ou para qualquer momento que você vai viver a partir desse dia. Daí partimos para o terceiro ponto, justamente, pastor Atel, as minhas libertações libertarão a outros, as minhas curas curarão a outros. Agora, o importante de tudo isso, pastor Atel, é como eu me comporto quando os problemas chegam. Porque a maneira como eu me comporto diante desses problemas é que me conduzirá para essa nova fase, para esse novo tempo, para essas oportunidades. O terceiro ponto, lembrando o salmista, o que me consola, o salmista no Salmo 119, versículo 50, o que me consola em tempo de angústia é isto, 2 pontos, que a tua palavra me vivifica. É o nosso terceiro lugar, ou seja, os filhos de Deus, eles são vivificados pela palavra. Essa expressão vivificados, no seu contexto ali óbvio, ela traz vida. Mas a impressão que eu tenho desse texto, vivificados pela palavra, é que quando estamos ali abatidos, quando estamos angustiados, em sofrimento, é que à medida que nós vamos ali ressaltando a palavra, à medida que nós vamos pronunciando a palavra, à medida que nós vamos aplicando a palavra, ela vai trazendo
um novo fôlego, ela vai trazendo um novo ânimo, ela vai trazendo novas possibilidades, ela vai me trazer uma nova oportunidade. Veja o que o salmista diz, no Salmo 119, versículo 50. O que me consola no tempo da angústia é isto. E o salmista ainda coloca lá 2 pontos. É que a tua palavra me vivifica, ou seja, não é o seu conhecimento intelectual, não é a sua capacidade de fazer alguma coisa, é a aplicabilidade da palavra em cima daquela área que está te abatendo. Nada acontece, nada se manifesta se não for no reino espiritual, a partir desse acesso que você tem ao mundo espiritual. E a maneira que eu tenho de acessar o mundo espiritual, Jesus nos inspira na oração de Mateus, quando ele vai dizer: venha a nós o teu reino. Eu pego ali e aplico o reino de Deus sobre aquela situação, eu aplico a palavra de Deus em cima daquele problema, e da união entre a palavra e o Espírito a vida se manifesta. Os mundos foram criados pela palavra. Tudo se manifestou pela palavra. Haja luz, e a palavra liberada, o Espírito choca aquela palavra, e da união entre o Espírito a vida é gerada. Da mesma maneira que no ventre de Maria, o anjo libera uma palavra, Maria acolhe aquela palavra no seu coração, e da união daquela palavra o Espírito Santo enche Maria, e da união entre aquela palavra do anjo, a palavra de Deus, e o Espírito de Deus que ali estava, uma vida, o verbo se manifestou, a palavra se manifestou e habitou no meio dos homens, e essa palavra e esse verbo era o próprio Jesus. Querido, a palavra, ela é divina, ela é semente, e é através dessa palavra que algo acontece, que algo explode dentro de nós. No momento da sua conversão, quando você aceitou Jesus, quando você recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, diz: eu quero, eu recebo, eu quero isso para a minha vida, houve uma explosão dentro de você. A palavra explodiu dentro de você, provocou um novo nascimento. E novo nascimento é que você, a partir daquele momento, foi gerado a partir da palavra. Se você foi gerado a partir da palavra, você deve viver de acordo com a palavra. Não existe possibilidades, não existe uma outra possibilidade senão esta. Esses dias eu estava meditando sobre o que tem acontecido nesses últimos movimentos mundiais, dentro das igrejas, dentro do que está acontecendo nessas idas e vindas de pessoas dentro da igreja, esse fast food gospel, essa situação onde as pessoas escolhem o que vai receber, escolhe a palavra que acha que é favorável. A Bíblia diz que toda a palavra é inspirada. Eu devo pegar toda a palavra. Hoje nós estamos vivendo uma situação de que você está tendo dificuldade em confrontar as pessoas com a palavra, porque ela quer receber só aquela palavra que vai amaciar ali o seu ego, vai ali trazer ali um alívio para ela, vai trazer uma coisa boa. Querido, nós precisamos ser confrontados também. Nós precisamos de acessar a palavra para tudo. É para corrigir, é para levantar, é para trazer ali um conserto, para tudo. A palavra vem como luz para iluminar as nossas trevas. A palavra vem como martelo para esmiuçar a pedra do nosso coração. A palavra vem como espelho para que a gente possa ver como nós estamos. Então, é nela, observar a palavra, que a gente percebe como nós estamos. Se não houver o confronto da palavra, a realidade de quem nós somos não vai aparecer. E esses dias eu fiz uma oração diante de Deus como líder espiritual. Eu determino a pastorear pela palavra. A pastorear não para levantar a autoestima de alguém, embora a palavra faça isso. Não. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que instruir pela palavra.
Nós temos que ensinar pela palavra, nós temos que profetizar a palavra, nós temos que usar os dons que nós temos sobre a palavra, em cima da palavra, trazer a palavra, porque nós não podemos guiar ovelhas para os nossos próprios caminhos. Nós somos ovelhas que vamos guiar as pessoas para Deus, é para Deus, é para Deus. Nós temos que levar as pessoas para a cruz, nós temos que levar as pessoas para ver a eternidade, nós temos que conduzir as pessoas ao acesso ao reino de Deus. Porque senão nós criamos rebanho para nós. E no momento da dificuldade, este rebanho não terá força para se posicionar no momento difícil, não vai ter. Eu preciso entregar palavra para você, porque é ela que vai te sustentar naquele momento de dificuldade, querido. A palavra vem ela como luz ali para clarear as cavernas escuras, os momentos sombrios da nossa vida, do nosso coração. A palavra ela vem como fogo para queimar as palhas, queimar os entulhos, o lixo do nosso coração. Seja vivificado, seja ativado nesta manhã pela palavra. Entenda que se ela vem como martelo, é porque tem pedra na sua vida, tem pedra no seu coração, tem pedra na sua mente que precisa ser quebrada para que você tenha um novo entendimento. A palavra vem para esmiuçar as nossas resistências, aquilo que muitas vezes nós resistimos às pessoas, nós resistimos às palavras. Nós temos que resistir a Satanás. A palavra é a sua espada, é a única arma ofensiva que lhe foi entregue. As outras todas são defensivas. O escudo, o capacete, o escudo, a couraça, o cinto, todos são defensivos, mas a única ofensiva que Deus lhe entregou foi a espada. Então coloque essa espada, entenda que ela é uma arma poderosa, ela é uma arma poderosa para nos defender, ela é alimento para a nossa fome. Talvez a sede que você tenha, a resposta está na palavra. A fome que você tenha é pela palavra, esse vazio do seu coração é pela palavra. Ela é leite para as crianças, mas ela é também carne para os adultos. É tão lindo isso, perceber que em cada fase nós vamos ter alimentos necessários, nós vamos ter que, em determinados momentos, deixar o leitinho para entrarmos naquela fase de comer uma coisa mais forte, uma substância. Ela é pão. Mas acima de tudo, quero dizer para você que esse pão não é qualquer pão, é o pão do céu. É um pão que sacia. A palavra, ela deve ser doce no meu paladar. A Bíblia diz, o salmista diz que ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A palavra é mais preciosa para nós, diz a palavra, do que o ouro apurado, do que o ouro puro. Significa que ela é mais preciosa do que o metal mais precioso nessa terra. É você entender o valor. E aqui eu chamo a sua atenção para algo. É tão interessante que a Bíblia diz que lá no céu as ruas serão de ouro. O que isso traz para nós? É que o metal mais precioso, o metal que gerou briga, o metal que gerou morte aqui nessa terra, o metal tão desejado, tão buscado, na eternidade, nós pisaremos sobre ele. Será o nosso chão. O seu valor será colocado no seu devido lugar. Mas a palavra não. A palavra, ela é eterna. Você entende isso? Que ela vem para restaurar a sua angústia nesta manhã. A palavra vem para restaurar a sua alma. Ela vem para iluminar os seus olhos do entendimento, para que você possa ver como Deus quer que você veja. Ela dá a sabedoria ao simples e alegra o coração, como diz a própria palavra. Ela nos dá discernimento e nos preserva de cair na vaidade,
de desviarmos o nosso caminho, de desviarmos a nossa rota, como os apóstolos chegaram para Jesus, quando ele disse, olha, se vocês quiserem ir, Jesus ali trazendo uma palavra dura, porque ele precisou dar no momento oportuno, uma palavra dura, a Bíblia diz que alguns se retiraram, Jesus, olha, e vocês? Vão também? Aí Pedro se levanta e diz, não, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tendes as palavras de vida eterna. Ou seja, não dá para largar Jesus, não dá para deixá-lo. A palavra que nos dirige, a palavra que quebra o nosso coração, a palavra que nos transforma à imagem e semelhança dele. Esse é o objetivo da palavra, que vem para me lapidar, para tirar as escórias do velho homem, para que esse novo homem, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, seja criado. A palavra é poderosa para trazer vida em áreas mortas da nossa alma. Por meio da palavra, nós somos santificados. Nós caminhamos no processo de santificação. A santificação posicional é quando eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Me torno santo, separado para uso exclusivo dele. Porém, a santificação gradativa é à medida que eu conheço a palavra, ela vai eliminando o velho homem e vai formando Cristo em mim. É a palavra que me santifica, é a palavra que me transforma, é a palavra que vai me tornar mais parecido com Jesus. Por ela, somos consolados. Por ela, pela palavra, nós somos avivados. Recebemos vida. Queridos, todos os avivamentos da história se tornaram avivamento porque não foi um movimento, mas porque foram inspirados pela palavra e dirigidos pela palavra. Quer ser assertivo na sua vida? Seja guiado pela palavra. Quer dar um conselho certo? Aconselhe pela palavra. Quando a gente examina a palavra, ela se revela a nós. Ela entra em nós e nos transforma à medida que nós nos expomos a ela. Quando guardamos a palavra no coração, ela nos protege até mesmo de pecarmos. O salmista também diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Se eu tenho a palavra, naquele momento da tentação, eu paro, penso, a palavra me diz isso. Algo dentro de mim diz, a palavra diz isso, isso, isso. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder. Ela é poderosa. Diz a palavra que ela despede chamas de fogo e faz tremer o deserto. Saiba que a palavra que você precisa, ela é viva, ela é irresistível e é ela o elemento necessário para dar a vitória que você precisa. Que nesta hora você seja visitado pelo Espírito de Deus para ativar em você essas sementes que você tem recebido ao longo de toda a sua vida. Você imagina, vocês estão aqui comigo na live há quanto tempo? Um dia, uma semana, um ano, 2, 7 anos? Há quanto tempo você está comigo aqui? Faz aí uma reflexão e escreva para mim. Vocês estão muito calados hoje. A Carlinha diz, mais de 2 anos, mais de 1 ano. A Lúcia está comigo desde fiel aí, ó. Mais de 1 ano. Dois anos a Mirelle, que bênção. Desde a live com o apóstolo Tarcísio, que bênção a live. A Nízia, mais de 2 anos. Lucas, 15 meses. 2 anos. Agora, lhes faço uma pergunta.
quanto de palavra você guardou no seu coração? O que essas palavras que você tem recebido aqui na live tem feito na sua vida? Porque se você olha para trás e não vê uma mudança, você não a recebeu. Está perdendo tempo. A palavra precisa, e é o seu efeito, nos transformar. Aquele que era assim, agora é assado. Aquele que se comportava assim, agora comporta assim. Agora, assim ou dessa maneira. Há um texto em Efésios, que benção, fico feliz por isso. Eu quero ler esse texto para a gente encerrar, não saia. Eu quero dar uma palavra para você ainda. Efésios, no capítulo 4, não estava no script, por isso eu vou procurar aqui a Bíblia. Presta atenção no que ele diz aqui. Efésios 4, a partir do versículo 17. Veja bem. Assim eu lhes digo, diz Paulo aos Efésios, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Esses gentios estão obscurecidos no entendimento, separados da vida, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Está falando, talvez, da sua situação no passado. Seu coração endurecido, mente endurecida, você não tinha compreensão da palavra, você não queria saber sobre a palavra. O versículo 19 diz: estes gentios do passado, tendo perdido toda a sensibilidade, não eram pessoas sensíveis, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Há uma outra versão que diz assim: eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. É o velho homem. O velho homem. Aí o versículo 20 diz: todavia, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Ou seja, o aprendizado com Cristo obviamente me leva à transformação. Escutou o que eu disse? O aprendizado com Cristo me leva à transformação. Aí ele vai dizer: todavia, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Aí ele diz: de fato, vocês ouviram falar dele, a palavra, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, ensinados sobre a palavra. Quanto à sua antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora preste atenção nisso. Tem um texto, tem uma outra versão, no versículo 20, que diz assim: todavia não fostes assim que vocês aprenderam com Cristo. Aí uma outra versão ainda complementa: se é que vocês aprenderam. Ou seja, ao longo de todo o ensino da palavra, qual palavra você tem recebido da parte de Deus que você tem trazido resistência? Essa análise que precisa acontecer. Que se eu estou tendo resistência, talvez seja aquela palavra que é a chave que você precisa para ir para a nova fase. Então, permita-se ser trabalhado pela palavra. Ah, mas e as outras pessoas? A frase que o inferno mais diz é: não tem nada a ver. Querido, não existe cristianismo sem transformação. A conversão
o processo de conversão exige mudança. Aquilo que eu fazia, não faço mais. O texto está dizendo, eu abandonei o velho homem, eu me despido do velho homem, estou me renovando no novo homem. Esse novo homem tem um novo jeito de pensar, tem um novo jeito de agir, de fazer as coisas acontecerem. Pense nisso. Pense nisso. Eu deixo essa palavra para você refletir nessa manhã. O que a palavra tem feito na sua vida? Qual o valor da palavra para você? Deus te abençoe. Excelente quinta-feira para você. Que você permita que ela chegue para a sua vida como uma espada, que ela chegue para a sua vida como um martelo, que ela chegue para a sua vida como luz, que ela chegue para a sua vida como alimento, e que por ela nasça um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Vocês ficaram muito calados hoje. Eu vou deixar a live salva. Por favor, vão lá comentar, compartilhar, porque isso vai abençoar outras pessoas. Não sejamos egoístas pensando somente em nós. Vamos compartilhar, vamos entregar para outras pessoas. Minha esposa diz, vai fazer live hoje? Eu falei, vou, porque eu vou viajar daqui a pouco. Acordei cedinho, 5:pouca da manhã. Orei, entreguei essa live ao Senhor, pedindo a direção dele. Eu disse, eu não posso. Vocês sabem, você entende a obrigação que você tem de entregar algo para pessoas especiais, para uma necessidade? Assim eu me vejo a importância que vocês têm para mim de entregar aquilo que eu preciso entregar. Então, entenda, se há valor daquilo que eu estou me colocando para lhe entregar, valorize. Não despreze o alimento que está sobre a sua mesa. Não despreze. Não despreze. Amém? Beijo no coração. Deus te abençoe. Amanhã a gente se encontra aqui às 6:30. E que você seja renovado, fortalecido, que haja alegria no seu coração. Fique na paz. Beijo no coração. Vai lá, comente, curta e compartilha, viu? Glória a Deus e até um beijão para vocês.